Lucas 5, de 1 a 7. Todos acharam, amém? Diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Senhor Jesus, esta é a tua palavra. Palavra de vida, palavra de esperança, palavra de graça, palavra de renovo, palavra de autoridade. A única capaz de separar corpo, alma e espírito. Deus, eu oro a Ti para que mesmo antes de pregar, e o Senhor não depende de uma ministração para o Senhor estar agindo. O Senhor já agiu tremendamente nos louvores. E a minha oração é que o Teu Espírito continue pairando sobre a vida das pessoas nesta noite. Onde tiver alguém em necessidade, onde tiver alguém adoentado, onde tiver alguém entristecido, onde tiver alguém atribulado, onde tiver alguém enfermo, onde tiver alguém sem esperança, que o Teu Espírito não só paire, mas que entre e faça morada e traga cura, salvação, libertação, renovo, transformação, que o Senhor encha de esperança pessoas aqui nesta noite. Deus, nós não nos contentamos apenas com mais uma mensagem de domingo, Pai, nós não nos contentamos apenas com uma mesa bonita exposta, mas nós pedimos, Senhor, assente-se à mesa, se faça presente, revele a sua glória, a sua santidade, e Pai, no nome de Jesus Cristo, transforma as nossas vidas como outrora. Deus, não nos permita sairmos deste lugar da mesma forma que nós entramos, mas Pai, se entramos cheios, que saiamos transbordantes, se entramos vazios, que saiamos transbordantes, não importa a forma que nós entramos, mas que o Senhor derrame da Tua presença, do Teu amor, da Tua unção que despedaça todo jugo. Ah, Espírito Santo do Senhor, apenas o Teu Espírito tem autoridade para agir neste lugar. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, quebre as amarras, todo espírito de religiosidade que saia deste lugar na autoridade do nome de Jesus Cristo. Todo espírito de enfermidade e todo espírito contrário ao Espírito Santo do Senhor que possa sair desse lugar. Porque, meu Pai, o Senhor é luz, e onde a luz está não há trevas. Haja no nosso meio, Deus, te damos liberdade. Fique à vontade. Esta casa é a sua casa. Te damos graças por isso no nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar? Hoje eu estou sem sermão. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração na semana passada, e essa palavra ficou preenchendo aqui a minha barriga. Me dá uma pequenininha. E eu fiquei meditando nesse texto, pensando.
E o Senhor me fez a refletir sobre uma pesca, sobre a vida daqueles homens que lançavam aquelas redes. Talvez uma rede como essa. Aquilo era a profissão deles. Eles estavam habituados a fazer aquilo profissionalmente, para viver, para sustentar a sua casa, para sustentar as suas famílias. Diferente do grupo de homens que vai pescar num sábado à tarde e não pega nada. Voltamos para casa celebrando. O Ricardinho ainda fez churrasco na praia, foi delicioso. Mas quando um pescador profissional sai para pescar, ele não está atrás de diversão, ele não está atrás de passar o tempo, ele está indo buscar aquilo que vai mudar a realidade da sua casa, que vai saciar a fome da sua família, que vai trazer sustento para a sua casa. E Jesus estava num contexto como este. Aqueles homens estavam pescando. E diz o texto que eles passaram a noite toda pescando e não pegaram absolutamente nada. Jesus estava falando para uma multidão o comprimia, e as pessoas não conseguiam ouvi-lo por causa daquela multidão. E ele olha para aquela cena, uma cena talvez de fim de tarde, homens frustrados, lavando as suas redes. Obrigado, Roger. Eu ia tropeçar daqui a pouco. E se tem uma coisa que um pescador não gosta, além de não pegar peixe, é ter que lavar uma rede depois de não ter pego nada. A frustração estava no coração daqueles homens por tanto esforço para nenhum resultado. Nós estamos chegando no início de um novo ano, de uma nova década, de um novo tempo que se inicia. E se talvez Jesus estivesse olhando para as nossas vidas hoje, ele ia enxergar uma rede vazia, suja e de homens frustrados, lavando as suas redes. E Jesus olha aquela cena, aquela multidão comprimindo. Ele vê aqueles barcos, ele entra em um daqueles barcos para poder falar para aquela multidão. Grava isso que eu vou te dizer. Deus sempre usa os recursos que você tem para fazer algo que Ele precisa fazer. Ou seja, aquilo que você precisa para Deus, você já tem. E se você já tem, você não tem, desculpa. Deus já te deu tudo aquilo que você precisa para concluir o propósito que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Quando Jesus entra naquele barco, Jesus pede para aqueles homens se distanciarem um pouco da praia. E naquela época tinha-se um entendimento, e esse entendimento é até hoje, que a voz humana projetada sobre a água, ela reverbera e aumenta a intensidade daquela voz. Então a água, para quem estuda música, é um amplificador natural da voz humana. Quando Jesus entra no barco e pede para se distanciar um pouco da margem, o que Jesus estava fazendo é: eu vou usar os recursos que nós temos para atingir a finalidade necessária. Às vezes você não entende por que as coisas começam a acontecer de uma forma ou de outra, mas quando Jesus entra numa situação, às vezes Ele não vai trazer algo novo na sua vida para você concluir um propósito, mas Ele vai usar o que você tem. Ele entra naquele barco, Ele se distancia da margem e Ele começa a falar, e a sua voz é ouvida. Todos começam a ouvir por causa
daquela situação, por causa daqueles barcos, por causa daquele propósito. Mas não era uma pesca comum. Hoje eu trouxe uma tarrafa aqui para demonstrar aquela pesca, uma tarrafa pequena, uma tarrafa desse tamanho. Mas quando Jesus avalia a situação, ele sabia do que ele estava falando. Aquele barco comportava 3 pessoas. E até minha filha sabe cantar a musiquinha Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia. Mas quando Jesus olha aquela situação, ele primeiro precisava entender quem eram aquelas pessoas. E é fácil nós demonstrarmos isso. Aqueles barcos tinham 3 posições para se sentar. O fundo, logo depois do fundo tinha mais uma posição, e na ponta tinha uma outra posição. Só tinha um porém. Aquele que se assentava no fundo do barco era aquele que tinha um leme na sua mão. Quem estava no fundo do barco tinha o controle e a direção para onde o barco deveria ir. Quem se assentava nessa cadeira, que talvez nós chamaríamos hoje de mestre, era quem tinha a direção de onde teria peixe. Quem se assentava nesta cadeira e na última cadeira, senta ali, Netão, me ajuda. Ficou lindo com essa bolsa. E na última cadeira era quem lançava as redes. O Neto segurava numa ponta da rede, eu segurava na outra ponta da rede, e Pedro atrás ia direcionando. Pode soltar a rede. A rede era lançada na expectativa de que tivesse peixe. Só que quando não se encontrava peixe, pastores, a responsabilidade não era de quem lançou a rede, mas era de quem estava sentado nesta última cadeira. Quando aqueles homens estavam lavando as suas redes lá no mar da Galileia, talvez no entardecer, sem um centavo de denário no bolso, o peso não estava sobre esses 2 homens, mas estava sobre esse último, que estava com o leme sobre as suas mãos, sentado na última cadeira. Jesus vê aquela situação. Jesus entende o que está acontecendo. Mais à frente, certa vez os discípulos estavam no meio de um grande vendaval. E diz o texto que Jesus estava sentado aonde? Naquele barco. Aonde? Por quê? Porque lugar de autoridade é sempre ter uma cadeira reservada. Mas eles se preocuparam porque Jesus estava dormindo, mas ele não estava dormindo apenas. Tudo estava sob o controle das mãos de Jesus. Se tem uma coisa que o pescador sabe, é que quando ele lança a rede, ele precisa passar por um tempo de espera. Você lança a rede, você não pode puxar a rede de imediato. Você precisa esperar para saber o que vai vir naquela rede. E você lança uma, você lança 2, você lança 3, você lança 4, você lança a sua rede a noite inteira. E sempre que você puxa a sua rede, você tem a esperança de que algo vai acontecer. 2019 na vida de muitas pessoas foi um tempo de lançar rede. E lançaram redes. E lançaram redes. E lançaram redes.
Mas quando puxava, muitas vezes não vinha nada. Muitas vezes não vinha nada. Sabe qual era o problema? É que às vezes nós queríamos sentar na última cadeira e também lançar rede da última cadeira. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Seu lugar é para lançar rede. Deixa que o mestre se assenta na última cadeira. Talvez Deus hoje esteja te chamando para você deixar esta cadeira, para que Ele sente novamente, para que Ele assuma o controle, para que Ele tome a direção. Tudo está no controle das mãos dEle. Não dá para você lançar redes e segurar o leme novamente. A nossa vida, segundo a palavra do Senhor, nós somos conduzidos pelo vento, porque diz a palavra que assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ele é conduzido pelo vento. Ninguém sabe para onde vem e ninguém sabe para onde vai, mas Jesus nunca perdeu o controle das nossas vidas. O maior barco que já existiu na Bíblia se chamava Arca, uma arca de aliança, a Arca de Noé, onde Deus estava presente, mas nunca, em nenhum lugar da Bíblia, você ouviu dizer que a Arca de Noé, ela tinha leme. Tinha? Teólogos de plantão, tinha leme? Tinha volante? Tinha mastro? Tinha vela? Não tinha, por quê? Porque Deus sempre sabe aonde você vai chegar e Ele te conduz pelo caminho certo. Deus não está apenas te chamando para pescar nessa noite, Ele está te chamando para você entregar o controle da sua vida na mão dEle. Largue o leme. Não me interprete mal, perca o controle das coisas. Entregue na mão dEle, Ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe o que Ele quer fazer com a sua vida. Quando Jesus observa aquela cena, 3 cadeiras e uma rede. Quando Jesus olha Pedro na última cadeira, ele consegue identificar quem era a autoridade sobre aquele barco. Mas uma autoridade frustrada, uma autoridade que não havia pego nada, uma autoridade que tinha que pagar o dia daqueles pescadores que estavam com ele, uma autoridade sem esperança, uma autoridade que estava ali frustrado, lavando as suas redes, e de repente entra um estranho dentro daquele barco e pede para ele se distanciar da margem. Mas se tem uma coisa que pescador aprende é a ouvir. Às vezes ele passa 10 horas no mar pescando, ouvindo, se relacionando com aqueles que estão no barco. E enquanto Jesus está falando e Pedro está lavando as suas redes, uma palavra de esperança começa a brotar no coração dele. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Enquanto Jesus está anunciando, aqueles homens broncos, pescadores, cansados, frustrados, começam a ouvir uma palavra diferente. O coração deles começa a queimar, porque mesmo que eles não pegaram nada a noite toda, a maior pesca da vida deles ainda estava para acontecer. Talvez o seu ano de 2019 foi apenas um tempo de lançar redes. Você não pegou nada, mas eu quero dizer algo para você: a maior pesca da sua vida já está chegando. A maior pesca da sua vida está chegando. Aplauda o nome dele, porque ele é digno. Aleluia! A pesca vai chegar, mas não se assente mais nesta cadeira. Porque no livro de Isaías a Bíblia diz, quando ele vê o Senhor, que o trono dele está exaltado. Por quê? Porque existem muitos tronos, existem muitas figuras de autoridade, existem muitos líderes, mas só o trono dele
está acima de todos os tronos. Só o trono dele está erguido. Só o trono dele é exaltado. Não tente ocupar o lugar que é de Deus. Não tente. A rede estava lá. Os homens pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Com toda a liberdade que tem no Espírito Santo de Deus. Examine a sua vida por alguns segundos. Talvez você vai identificar que o Pedro hoje que está sendo anunciado é você. Que tomou as rédeas pelas mãos, mas que não tem pego nada. Talvez você vai entender que hoje o seu papel é lançar rede, não segurar o leme. Eles lançam novamente a rede ao mar. O mesmo barco, o mesmo mar, os mesmos pescadores, mas agora era diferente. Agora tinha uma palavra liberada sobre a vida daqueles homens. Talvez a sua vida foi igual a todos os momentos, todo o tempo. Talvez você tenha tentado fazer a mesma coisa todos os anos e não teve resultado algum. Mas quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, você pode fazer a mesma coisa, mas segundo uma palavra liberada sobre a sua vida, o resultado é diferente. Porque mais importante do que o método, mais importante do que a forma, mais importante do que o modelo, mais importante do que aquilo que você vai fazer, é quem liberou a palavra sobre a sua vida. E Pedro entendeu isso porque ele disse: eu não vou lançar mais essa rede segundo o meu entendimento sobre a pescaria, segundo o vento que está soprando, segundo a maré, segundo a lua, mas eu vou lançar a rede segundo a sua palavra, segundo a sua palavra, segundo a sua palavra. Ei, Deus está te chamando para lançar a rede, mas não é mais da sua forma, é da forma dele, é segundo a palavra que ele tem liberado sobre a sua vida. Se você é aquele que quer lançar redes novamente, se ponha de pé e aplauda o nome dele. Se ponha de pé, aplauda o nome dele, glorifica o nome dele, em nome de Jesus. É tempo de lançar redes, Mas preste atenção, uma palavra foi liberada. O mesmo mar, o mesmo barco, os mesmos pescadores. Mas diz a palavra que quando eles começaram a puxar aquela rede, a rede começou a se rasgar. Por quê, pastor? Porque em toda a vida deles, eles estavam acostumados com um tipo de resultado, com um tipo de pescaria, com um tipo de peixe. Talvez o máximo de peixe que eles tivessem pego em todas as suas vidas tinha somente o fundo de um barco. Mas quando Deus libera uma palavra, os resultados que você tinha já não servem mais, porque as ferramentas que você tem em Deus já não são mais suficientes. Ele não quer apenas te dar uma palavra, mas Ele quer que você mude os métodos, Ele quer que você mude as ferramentas. Deixa eu te dizer, não permaneça com esse odre velho, porque ele não vai resistir. O que Deus tem para a sua vida é maior do que o que você tem nas suas mãos. Então se prepare para receber algo novo do Senhor, porque não chegou apenas o tempo de pescar, mas chegou o tempo de nova rede sobre a sua vida. Pastor, por que a rede se rasgou? Por que o barco não suportou? Porque quando Deus entra numa história, o resultado é diferente. Ei, talvez todo mundo na sua família viveu de uma forma, mas a partir da hora que Deus entra nela, tudo muda. Talvez você estava
acostumado apenas em tirar férias ali em Guarapari, mas quando Deus entra na sua vida, você vai fazer uma selfie lá em Nova York. Por quê? Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, tudo muda. A história muda, o resultado é outro. Deus transforma todas as coisas por causa de uma palavra. Coloca a sua mão assim em posição de receber, que eu quero profetizar para você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu quero profetizar sobre a vida de pessoas aqui resultados extraordinários. Eu quero profetizar sobre a vida de pessoas aqui que eles experimentarão o que ninguém de suas casas um dia experimentou. Eu quero profetizar sobre a vida de pessoas nesta noite que o tempo da pesca maravilhosa tem chegado, tem chegado, tem chegado, tem chegado. Este é o tempo, esta é a hora, é tempo de pescar, mas é tempo de resultados em nome de Jesus Cristo. Amém? Eles lançaram suas redes da mesma forma que eles lançaram todos os dias de suas vidas. Mas depois que uma palavra é liberada, depois que uma palavra é liberada, Roger, depois que um jugo é quebrado, depois que um padrão de resultado é quebrado, depois que um recorde é superado, tudo muda. Deus não te chamou para estar na média, Deus te falou para criar a média, você está acima dela. O resultado que Deus tem para a sua vida, segundo uma palavra dele, vai superar todos os resultados que você conhece. Talvez essa rede aguente 80 quilos, mas quando Deus entra na sua vida, Ele quer que você tenha uma rede de 200 quilos. Foi assim na minha vida. É assim na vida da maioria das pessoas que eu conheço que estão aqui nesta noite. É assim na vida da maioria das pessoas que estão nos assistindo pela internet. Se Deus entrar na sua vida e a sua história continuar da mesma forma, só tem uma condição: você não entrou, porque onde Ele entra, Ele muda. Aonde Ele entra, Ele transforma. O poder da multiplicação está sobre as suas mãos, mas segundo uma palavra liberada pelo Senhor, lance suas redes, lance suas redes, lance suas redes. Chegou o tempo de resultado. 2020 não é um ano de redes vazias, mas 2020 é um ano de redes cheias, redes cheias, redes cheias, redes cheias. Aqueles homens saem daquele barco, o que eles mais almejavam era o quê? Pegar peixe. Quando eles saem do barco, a primeira coisa que eles fazem é deixar os peixes para lá. Já não fazia mais sentido pegar peixe, porque quando Jesus entrou naquele barco, Ele mudou a história de como se pegava peixe. Eu costumo dizer que talvez você tenha lançado as suas redes todos os dias e não tenha pego nada, mas quando Deus entra na sua história, o peixe começa a pular dentro do seu barco. A história mudou, a realidade é outra, o padrão é outro. Deus criou um novo padrão a partir daquele momento. E pegar peixe já não mais fazia sentido algum. Agora o que realmente importava não era mais pegar peixes, mas era pescar almas. Porque quando Ele entra, Ele também muda o propósito. Quando Ele muda o propósito, Ele dá um novo significado. E quando Ele dá um novo significado, Ele transforma a sua realidade. Não se preocupe se às vezes as pessoas vêm para a igreja para arrumar um casamento, para mudar a sua vida financeira, para isso e por aquilo. Elas vão pegar o peixe, mas depois que o peixe entra, a história muda. O objetivo é outro. Não seja a forma que entrou, mas Deus transforma essa forma. Não se preocupe. Não se preocupe.
quiser pode se sentar, pode ficar à vontade. Mas perceba, Ricardinho, controla o meu tempo aí. Ricardinho é um guardião. Quando Jesus entra naquele barco, ele percebe quem está sentado nessa cadeira. Vem aqui, Elixirs. Não, fica aí, vem aqui, né? Vem, Roger. Vem, Roger. Vem. É profético, Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus olha aquela cena, ele vê um homem lavando redes. E o que ele mais esperava era que tivesse peixes nos seus barcos. Mas ele estava apenas lavando redes, tirando todo entulho, tirando todo o lixo, tirando toda a sujeira, limpando uma rede que era para ter resultados e não tinha. Mas quando Jesus vê aquela cena, ele chega no ouvido de Pedro. Está na palavra, lê lá Lucas 5. Ele fala para Pedro: Pedro, vá para águas mais profundas. Ele fala no ouvido de Pedro. Senta ali, Thalys. E para os demais ele fala: lance suas redes. Naquele momento Deus criou dois padrões de pessoas. Pessoas que vão para águas mais profundas e pessoas que vão lançar suas redes. O que significa isso, pastor? Águas mais profundas significa um relacionamento mais intenso. Tem pessoas aqui que Deus está chamando nessa noite para águas mais profundas, ou seja, para ter um relacionamento mais intenso com Ele, para ouvir a sua voz sussurrando no seu ouvido, para ouvir as direções de onde tem peixe, para ouvir as direções de onde pescar, de quando começar e de quando parar. Mas tem pessoas que Deus está chamando apenas para lançar a rede. E deixa eu te dizer, não tem diferença entre essa pessoa ou essa. Porque quando o peixe entra no barco, não importa quem deu a ordem ou quem pescou, o que importa é o resultado, porque é Ele quem dá o resultado. Só existe uma fórmula para a igreja crescer. E entendam isso em nome de Jesus Cristo. É Jesus quem manda o peixe para a rede. Por melhor que seja o pescador, se Jesus não mandar o peixe, o barco vai estar vazio. Mas quando Ele manda, o que você tem de padrão não suporta, o barco não suportou. Pode sentar. Eu não sei qual tipo de pessoa que você é nesta noite, mas talvez Deus esteja te chamando para águas mais profundas. Ou talvez Deus esteja te chamando para lançar rede mais uma vez. E lançar mais uma vez é tentar de novo. Lançar mais uma vez é recomeçar. Lançar mais uma vez é tentar mais uma vez. Mas eu imagino, no momento em que aquela rede toca o mar, Deus já havia dado ordem àqueles peixes para estarem no local certo, no momento certo, na hora exata, para que quando aquela rede caísse no mar, todos eles fossem apanhados por aquela rede. Então isso me leva a crer em uma coisa, que quando nós temos uma rede na mão, Deus já deu ordem para aquele propósito que nós precisamos, ele aconteça sobre as nossas vidas. Não é que Deus vai ser pego de surpresa, não, Ele já sabe o momento certo. A hora que você lançar a rede, o resultado já está pronto, os peixes já foram entregues. Mas precisamos entender que tem alguns tipos de peixe que nós só pegamos em águas profundas. Ou seja, precisa de um relacionamento, de um envolvimento, de um comportamento. A vida deles mudou e jamais foi a mesma. Eles pescaram, pegaram bastante peixes, a rede arrastou, chamou outro barco, encheu os barcos e foi aquela festa, a história mudou, eles passaram a seguir Jesus, eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus, eles se relacionaram com Jesus, o coração deles estava cheio de esperança, mas de repente, Jesus foi preso no madeiro, Jesus foi crucificado,
Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas a esperança ainda não havia ressuscitado. Estavam todos reunidos em um determinado lugar, e João 21 diz isso. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Não parece a mesma história de quando eles estavam pescando e não pegaram nada e eles veem a Jesus pela primeira vez? Depois Jesus havia morrido, ressuscitado, eles estavam pescando novamente no mesmo mar, talvez até com o mesmo barco. Passaram a noite inteira pescando e não haviam pegado nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam-me alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Quantos peixes tinham? 153? Grandes peixes. O que acontece? No primeiro momento, quando aqueles homens estavam pescando, eles estavam acostumados a pescar com esse tipo de rede. Mas depois que Jesus entrou na vida deles, aquele tipo de rede já não mais fazia sentido. Agora eles estavam pescando com esse tipo de rede. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, as ferramentas mudam, o resultado é outro, a história é outra. Dessa vez a rede não se rasgou, não porque os peixes eram pequenos, não porque eram poucos peixes, mas porque quando Jesus entra na sua vida, você tem que mudar as ferramentas, você tem que mudar os métodos, você tem que transformar a sua realidade, porque agora o resultado é diferente, porque agora a realidade é outra. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, mas dessa vez, de tudo que eles pegaram, nada iria se perder, nada mais poderia se perder. Eles estavam pescando a noite inteira, não pegaram nada, mas Deus havia dado uma palavra. O pescador saía à noite para pescar, pescava a noite inteira. Mas diz o texto, quando eles estavam voltando, a cerca de 90 metros da praia, ao amanhecer. Em que momento? Pastor, o que significa ao amanhecer? Significa que a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida todos os dias. Significa que você pode ter pescado a noite inteira, não ter pego nada. Você pode ter chorado a noite inteira e nada ter acontecido sobre a sua vida. Mas ao amanhecer, a história muda. Significa que tudo pode ter dado errado a noite inteira, mas ao amanhecer, no primeiro momento de luz solar, a sua história é outra, porque Deus começa uma nova história sobre a sua vida. A noite foi difícil, não pegou-se nada, mas existe um novo dia. Tem um novo amanhecer, tem uma nova história.
Satanás não pode apagar a sua herança, porque a misericórdia e a fidelidade do Senhor se renovam a cada manhã, em todo amanhecer. Uma nova história está sendo escrita sobre a sua vida. Ao amanhecer, ao amanhecer, ao amanhecer. Aplauda o nome dele, aplauda o nome dele. Ao amanhecer. Hoje é noite. São quase 9 horas. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Que quando essa noite terminar, quando essa noite se encerrar, quando o primeiro raio de sol bater na sua janela, ao amanhecer a sua história está sendo transformada. Ao amanhecer as suas redes começarão a se encher. Ao amanhecer todo choro, toda depressão, toda tristeza, toda angústia, toda derrota sobre a sua vida se encerra. Ao amanhecer, o Mestre libera uma palavra sobre a sua vida. Lance a sua rede novamente. Lance a sua rede novamente. Ao amanhecer, tem um novo dia. Tem uma nova esperança nascendo. Ao amanhecer. Mas diz o texto que eles pegaram quantos peixes? Grandes peixes. Tem um problema. É impossível você acreditar nisso sem que seja pelos olhos da fé. E eu quero provocar a sua fé nesta noite. Por quê, pastor? Porque peixe grande não dá em mar raso. Peixe grande só se dá em águas profundas. Se nós acreditarmos que aqueles homens pegaram 153 grandes peixes a cerca de 90 metros da praia, nós temos que entender que enquanto eles estavam pescando lá no alto mar, Deus já havia dado ordem àqueles grandes peixes para que se aproximassem da praia. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que nesse exato momento em que você está sentado aqui, ouvindo esta mensagem, Deus já está dando ordem a peixes grandes, para que quando o dia amanhecer, a sua história seja diferente. Mas 90 metros da praia significa que é algo que está perto ou é algo que está longe? Perto ou longe? Perto. Então, se eu entendo que a 90 metros da praia eu tenho peixe grande, significa que aquilo que eu espero no Senhor não está longe, mas está perto. Aquilo que você precisa em Deus não está distante, está próximo a você. Você só precisa fazer uma coisa: reconhecer que o Senhor está na praia e que Ele está liberando uma palavra sobre a sua vida. Lance a sua rede. Lance a sua rede. Lance a sua rede. Mas preste atenção. Existia no mar de Tiberíades, ou no mar de Genezaré, ou no mar da Galileia, que era o mesmo mar, 153 espécies de peixe. Quantos peixes tinham na rede? Quantas espécies de peixe tinham naquele mar? Quando eles lançaram a rede ao mar, Deus deu ordem a cada espécie de peixe, do seu tipo, da sua qualidade, do seu tamanho, vão até aquela rede, porque hoje não vai ser a mesma pesca. Hoje tem uma diversidade do Senhor sobre a sua vida, e tudo que tem, Ele vai te entregar.
153 espécies de peixe. Não era manjuba, não era tainha, era de todos os peixes que tinham, o melhor da sua espécie, o maior do seu tamanho, o maior da sua classe, estava na rede dele. Coloca a sua mão assim, em posição de receber. Se eu fosse você, eu me colocaria de pé agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, na autoridade que há no sangue de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua igreja, sobre o teu povo. 153, este era o número. Um exemplar de cada espécie, o maior de todas as suas espécies. Pai, eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, sobre os teus filhos aqui nesta noite, que o Senhor vai preenchê-los com a diversidade de tudo que há, e não será pequeno, não será médio, mas será o maior daquilo que o Senhor tem. Eu profetizo peixes grandes, eu profetizo um exemplar de cada espécie, eu profetizo que o tempo da festa maravilhosa chegou sobre a vida da tua igreja. Eu profetizo. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Tudo depende de uma coisa: com qual rede você vai sair para pescar? Talvez toda a sua vida você pescou com essa rede, mas olha o que Deus tem preparado para você. Talvez toda a sua vida foram de resultados mirrados, frustrados. Mas hoje o Pai libera uma palavra sobre você. Não é mais tempo de redes pequenas. É tempo de grandes peixes. É tempo de resultados. É tempo de diversidade. Chegou um novo tempo sobre a sua vida. Igreja do Senhor. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Segura. Só tem um porém. Se você é minha ovelha, você já está acostumado com os poréns que Deus começa a colocar nas palavras que Ele lança. Quando os discípulos estavam a 90 metros, Jesus estava sentado na praia. Jesus olha aqueles homens e pergunta: ei, vocês têm alguma coisa que vocês possam me dar? Vocês têm algum peixe aí? Tem alguma coisa que vocês possam dar para mim que eu preciso? Aqueles homens dizem: olha, nós não temos nada. Jesus dá uma palavra. Eles lançam sua rede. Eles pegam aqueles peixes. Quando eles chegam na praia,
Quando eles chegam na praia, Jesus estava com uma fogueira, Jesus estava com pão assado e Jesus já estava com peixe assado. Me responde uma coisa: de onde surgiu aquele peixe se Jesus não tinha peixe? De onde surgiu aquele pão se Jesus não tinha nada a comer? Deixa eu ensinar algo para você. Quando Jesus te pede alguma coisa, não é porque Ele precisa. Ele já tem nele tudo o que Ele precisa. Aqueles homens não podiam acrescentar em Cristo aquilo que Ele já tinha. Quando Deus te pede algo, não é que Ele quer seu dinheiro, não é que Ele quer sua casa, não é que Ele quer o seu coração dessa forma que você está, mas tudo que Ele tem, Ele já está completo. Você pode viver a sua vida inteira lutando com Deus e ficar sem Ele. Mais difícil vai ser você morrer sem tê-lo por perto. Quando eles chegam na praia, o peixe já está assado, o pão já está servido. Eu quero declarar sobre a sua vida que esse tempo chegou. E junto com você eu quero tomar posse que esse é o novo tempo de Deus para a sua vida. Essa noite eu tive um sonho. Segura aí. Essa noite eu tive um sonho. Eu não sabia o que pregar, apesar de ter essa palavra no meu coração. E eu sonhei que estava eu, a pastora Sheila, mais um pastor, e a pastora Bernadette. E nós havíamos acabado de pescar. E quando nós chegamos no galpão onde estava o peixe, tinha uma baleia de todo o tamanho. E eu falei, uma baleia? O que nós vamos fazer com a baleia? O Greenpeace vai aparecer aqui daqui a pouco. E nós começávamos a fatiar aquela carne. E de repente, enquanto cortávamos a carne, a gordura da baleia começava a virar azeite. E eu falava, Senhor, mas o que o Senhor quer dizer com isso? E Deus falava, olha, Igreja NTC em Jardim Camburi, eu vou entregar o maior da minha espécie na mão de vocês. Vocês vão começar a pescar, mas agora não vai ser mais peixe pequeno. Eu vou começar a enviar os grandes peixes. Eu vou começar a enviar os grandes cardumes. Eu, o Senhor, vou começar a derramar sobre a minha igreja um tempo novo, resultados diferentes. Chegou um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você. Eu não posso terminar esse culto sem orar. Esse tempo acabou. Esse tempo ficou para trás. Você que entendeu que chegou um novo tempo, de novos resultados, de nova história, de redes cheias de peixes grandes. Saia do seu lugar. Venha aqui que eu quero orar por você. Vem. Chegou o tempo, essa é a hora. Chegou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, um pai não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão. Vem aqui, Jorge. Segura na minha mão. Cadê meus pastores, meus presbíteros, minhas presbíteras? Os que não estão aqui na frente, vem pra cá orar. Não me deixa sozinho aqui, não. Vem, Bruno. Vem, seminaristas também. Chegou um tempo de pescaria. Vem.
está na sua camisa? Febre. E uma nota de $20. Em tudo Deus está falando. Nos nossos 7 dias de consagração, alguém colocou uma oferta em dólar na igreja. Quantos dólares que eram? Cadê a Sheila? $20. Qual é a nota que está sobre a sua camisa? Coloca a sua mão. Da mesma forma que tinha toda a diversidade de peixes sobre aquela rede, eu quero profetizar sobre a sua vida que o Senhor vai colocar sobre as tuas mãos todas as diversidades de moedas que existem nesse país, neste mundo, neste continente. Eu quero profetizar sobre a sua vida que os teus pés pisarão nações. Sobre as tuas mãos estarão todas as de riquezas. Que onde não tinha nada, você pescou a sua vida inteira. E até o dia de hoje a sua rede ainda está vazia. Mas eu quero declarar que, segundo a palavra que o Senhor liberado nesta noite, você não voltará para casa com rede vazia, mas o seu barco estará cheio, estará cheio.